Neste vídeo eu quero ensinar vocês a como utilizar o torniquete de extremidades. E para que vocês aprendam a utilizar o torniquete de extremidades, é importante que vocês saibam que esse dispositivo ele é feito para utilizar somente em membros. Ou seja, não devemos utilizar em nenhuma outra parte do corpo que não seja nos braços ou nas pernas. E quando ele deve ser utilizado, Guto? Quando estamos diante de um sangramento abundante, onde as outras técnicas de controle de hemorragias, como a pressão direta, o preenchimento da ferida, seguido do curativo compressivo, não são eficazes para parar esse sangramento, como em uma amputação traumática, por exemplo. Nesse cenário, o torniquete ele é a primeira opção e o mais indicado. E para que a gente saiba utilizar de uma forma mais eficiente, nós devemos conhecer o equipamento. Aqui vocês podem ver que eu tenho dois tipos de torniquete. Um da marca SAN XT e o outro da marca CAT Gen 7. Os dois prometem o mesmo resultado, parar um sangramento nas extremidades, mas cada um tem a sua particularidade. Então é importante que você conheça o seu dispositivo. Por exemplo, esse SAN XT, ele tem um dispositivo de trava, onde quando eu aplico o torniquete e começo a ajustá-lo, ele já faz um clique mostrando que ele está ajustado. E depois, através do seu molinete, eu vou torcendo até que esse sangramento cesse por completo. Já no torniquete CAT Gen 7, ele não tem essa espécie de trava. Existem torniquetes paralelos no mercado que são imitações dos torniquetes homologados. E esses torniquetes, com certeza, em uma situação real, ele não vai ter a mesma efetividade, ele vai apresentar defeitos, vai quebrar e você vai ter uma dificuldade de conseguir salvar aquela vida através do controle de hemorragias usando um torniquete que de fato iria salvar aquela pessoa. Já com um torniquete homologado, você não vai ter esse tipo de problema, porque ele é feito, testado, para que de fato ele consiga suportar toda a pressão que é feito naquele membro para parar o sangramento. Para fazer a autoaplicação do torniquete, é importante que a gente conheça o torniquete. Então agora nós vamos falar aqui do SAN XT. E quando eu vou fazer a autoaplicação em mim mesmo, se for no braço, por exemplo, essa linguetinha ela deve estar virada para mim, porque quando eu vestir ele no meu braço, eu puxo e ele já cai numa posição aonde ele deve ficar. Se eu colocar essa linguetinha voltada para o lado contrário, quando eu colocar ele no meu braço, o que vai acontecer, gente? Olha aqui, eu vou puxar ele, eu não vou ter a mesma facilidade para poder ajustar, tendo em vista que eu vou estar puxando ele ao lado contrário. E se eu estivesse puxando para mim, seria muito mais fácil. Para aplicar um torniquete, gente, existem literaturas que dizem que ele deve ser aplicado de 2 a 3 polegadas acima do ferimento e outras literaturas que dizem que ele deve ser aplicado o mais alto e apertado possível. Então ambas as literaturas estão certas. Se você vê alguém aplicando o torniquete de 2 a 3 polegadas acima do ferimento ou mais alto e apertado possível, entenda que ele está utilizando uma literatura que ele está fundamentado. Eu, particularmente, gosto de ensinar a aplicar o mais alto e apertado possível, pois assim a gente diminui o nível de cognição para que a pessoa não erre na hora de uma situação real. Linguetinha voltada para mim, mais alto e apertado possível, puxei o torniquete e agora vocês vão escutar o clique. Feito o clique, eu vou colar o velcro. Reparem que agora que eu colei o velcro, o meu membro ainda estaria sangrando, mas veja que ele está bem ajustado, ó. Não passa nenhum dedo nesse torniquete. E agora aqui que eu vou fazer o próximo passo, eu vou começar a torcer a haste do torniquete. E eu vou torcer até quando? Até parar por completo esse sangramento e não tenha mais um pulso distal. Mas reparem que essa fita ainda ficou solta e corre-se o risco dela enroscar em algum local e se soltar, vindo a afrouxar esse torniquete. Então o que eu devo fazer nesse momento? Peguei essa fita, eu posso ir passando ela aqui em volta do braço para que não sobre nenhuma fita e ninguém enrosque. Reparem que aqui ele tem uma outra trava, ó, e ele tem um reloginho desenhado. E esse reloginho, ele deve ser descrito a hora que foi aplicado esse torniquete. Essa vítima, provavelmente ela não fique comigo o tempo que vai extrapolar o limite desse torniquete, que é de 2 horas a 2 horas e meia no membro. Mas, depois de eu entregar ele para o serviço de atendimento pré-hospitalar e o serviço de atendimento pré-hospitalar entregar lá no intra-hospitalar, será que não vai passar desse tempo?
Então é importante que fique anotado aqui, para que, se necessário for, lá no intra-hospitalar, eles possam fazer uma técnica chamada de conversão do torniquete, ou que seja feito a retirada desse torniquete lá no centro cirúrgico, se essa pessoa precisar passar por uma cirurgia, por exemplo. Então essa foi a técnica para que a gente possa colocar um torniquete no membro superior. E agora eu vou demonstrar para vocês como colocar um torniquete, fazendo a autoaplicação do torniquete em um membro inferior. Vamos lá então, turma? Fazendo a autoaplicação do torniquete no membro inferior. Lembrando que eu estou utilizando agora um torniquete da marca CAT Gen 7. E para fazer essa aplicação, primeiro de tudo, eu vou abrir esse torniquete, deixar ele aberto. Torniquete aberto, eu pego a parte que tem a linguetinha vermelha, passo pelo vão do joelho e venho subindo, serrilhando esse torniquete. Cheguei aqui na parte mais alta, eu vou passar a linguetinha por dentro da fivela, vou ajustar ele ao meu membro, lembrando que a parte rígida, ó, ela vem para onde fica a artéria femoral, por onde passa a minha artéria femoral. E agora eu vou ajustar, ó. Ajusto bem esse torniquete, colo o velcro, e agora sim, ó, eu pego o molinete e vou torcendo esse molinete até que pare o sangramento nesse membro inferior e até que não encontre mais um pulso distal nesse membro. Feito isso, gente, aqui eu tenho essa outra trava, onde está escrito time, e aí eu vou escrever aqui o horário para que lá no intra-hospitalar, no serviço de APH, o pessoal saiba o horário que foi aplicado esse torniquete. E lembrando mais uma vez que o torniquete de extremidades ele pode ficar de 2 horas a 2 horas e meia no membro, segundo as literaturas. Turma, e esse foi o nosso vídeo sobre a aplicação do torniquete em membros superiores e membros inferiores. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário aqui embaixo e já compartilha com mais pessoas, pois conhecimento salva vidas e treinamento transforma profissionais. Estamos juntos, galera!